Porque a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal votou pela rejeição de um recurso de procuradores que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná contra o acesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mensagens apreendidas na Operação Spoofing. O voto do relator Ricardo Lewandowski, contrário ao recurso, foi seguido pelos ministros Nunes Marques e Carmen Lúcia. Já o ministro Edson Fachin se posicionou contra. Apesar da decisão, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que não vai utilizar as mensagens de Sérgio Moro com procuradores na Operação Lava Jato no habeas corpus que acusa o ex-juiz de parcialidade. O processo deve ser julgado ainda neste semestre pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Constantino, seus comentários. Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, repetir algumas coisas importantes. Assumindo que aquelas mensagens são verídicas, não vejo grandes coisas ali. Não acho revelador, não acho que há alguma coisa muito fora do que acontece em tudo que é corredor envolvendo Ministério Público, juízes e por aí vai. Mas aí temos um segundo problema, né? A fonte original era na nuvem, foi apagada, o próprio Moro já falou várias vezes que não guarda as mensagens, tem a questão da perícia, então fica na dúvida se houve algum tipo de manipulação ou não nas conversas, então já tem esse segundo grande desafio. Mas tem um terceiro ponto que é o mais importante de todos e eu diria que o único relevante para essa decisão do Supremo, né? Tudo isso fruto de roubo. Foram os hackers que o Renan Calheiros está querendo já aliviar, né? Deve ser corporativismo. Mas foram os hackers que conseguiram essas mensagens supostamente trocadas, né, entre os membros da Operação Lava Jato por meio de roubo, né? Então, se houvesse juiz ali nessa segunda turma, né, porque eu não quero nem considerar o Fachin também um juiz, não. Dessa vez ele pode ter votado como a imensa maioria gostaria, mas vamos lembrar que ele é um ativista também, andou falando que o bolsonarismo é uma grande ameaça à democracia, ignorando que o ativismo político e militante de certos ministros no Supremo é que ameaça a democracia, né? Ele que fez campanha para Dilma, então também não vou considerar aqui o Fachin um grande juiz defensor do império da lei. Mas se tivesse um juiz ali, né, se Berlim ainda tivesse juízes, o voto ia ser muito breve, na minha opinião. Ia ser o seguinte, olha, fruto de material roubado, ponto final, próxima pauta, né? Inválido. Aí começa essa hermenêutica toda, essas interpretações elásticas dos garantistas, que na prática garantem a impunidade no país, para não entrar na questão de mérito e tudo mais, e conseguir aliviar e oferecer a prova ilícita para a defesa do Lula, né? Que alguns ali atuam como seu advogado, né? Lewandowski deu a senha, e aí, para decepção de muitos, né, o Cássio Nunes Marques seguiu. Então, veja, não tem nem o que dizer, né? A imensa maioria dos apoiadores do governo, do presidente, considera a escolha do Cássio para o Supremo uma péssima escolha, né? O maior erro, talvez, do presidente até aqui. Então, não tem por que alguém aliviar a barra. Ele se mostra mais do mesmo num Supremo que tem uma péssima qualidade. Mas eu não acho que isso também seja muita surpresa. O Lewandowski, ou mesmo o Cássio, né? Quando chega na hora do voto do Gilmar Mendes, é que eu acho que a coisa chama atenção, né? Porque o Gilmar Mendes, ele é o pior numa disputa muito acirrada, né? E ele conseguiu ali fazer aquilo que ele mais gosta, que é descascar toda a Operação Lava Jato, né? Ele diz que está diante de um caso extravagante, que é o maior escândalo judicial da história da humanidade. Olha as expressões, né? Olha os termos utilizados pelo Gilmar Mendes, né? A República de Curitiba envergonha os sistemas totalitários da União Soviética, da Alemanha Oriental. É disso que nós estamos a falar, né? Então, olha, quando chega no voto do Gilmar Mendes, repito, é que a coisa realmente sai do controle e vira circense. Mas para mim, Paulo, para fechar essa primeira fala e a análise, é isso que é tão relevante, porque o Gilmar Mendes tinha uma postura muito diferente antes, né? Ele mudou. E aí nós temos que perguntar quando mudou, por que mudou, e levantar algumas hipóteses, né? Ele mudou talvez quando a Operação Lava Jato começou a chegar nos caciques tucanos. Se é isso, né, e meio que coincide com a mudança de postura dele, de alguns jornalistas também, né?
Se é disso que estamos falando, a coisa é muito grave, porque significa que esse contra-ataque do establishment começou só mesmo a mostrar serviço quando incomodou os caciques tucanos, né? E isso é muito grave. Então, veja, o PT tem essa narrativa de que o Lula é um perseguido, que a Lava Jato é política, isso é balela, né? Vários políticos de vários partidos foram alvos, foram condenados, presos, né? Isso é ridículo. O que se sustenta é que os votos do então juiz Moro foram votos técnicos, né? Essas conversas, repito, mesmo verídicas, não tem grandes coisas que abalariam isso, e a própria defesa do Lula já diz que não vai nem usar, né, isso. Mas o grande balde, porque não é nem ducha, né, um balde gigantesco de água fria em cima da cabeça de quem defende o combate à corrupção no Brasil, mais do que qualquer mudança técnica na Operação Lava Jato, que continua, nós vamos falar disso, né, mais à frente, mas é realmente essa postura do Supremo Tribunal Federal. É isso que vem minando a confiança do povo brasileiro no combate à corrupção, a começar pela soltura de Lula e agora essa palhaçada toda. Estão tentando enterrar a Lava Jato e, mais do que ela, né, o combate à corrupção, e me parece que tem alguma ligação com o fato de ter encostado nos tucanos. Mark, aproveitando que você está por aí em Curitiba, conta pra gente como é que foi a repercussão dessa decisão no Supremo. Foi ruim, né? Foi ruim, os procuradores não gostaram nada, nem os delegados da Polícia Federal. É realmente um balde de água fria para quem acredita no combate à corrupção. Isso porque, Paulo, essa decisão do Supremo é grave, é muito grave. A pergunta que fica agora é: qual vai ser o entendimento daqui para frente? Provas ilegais serão consideradas ou não? Ou a gente revela e depois desconsidera? Qualquer uma dessas duas opções fere o que o Supremo diz defender. Aliás, o que o Supremo tem que defender, que é o Estado Democrático de Direito. Na primeira opção, o Estado Democrático de Direito prevê o devido processo legal. E o devido processo legal não pode aceitar provas ilegais. Neste caso, as mensagens furtadas aí pelos hackers. Na segunda opção, se revelar o que tem lá e depois desconsiderar, a situação é igualmente grave. Veja, o judiciário revela algo que não é importante, que vai ser desconsiderado para o processo, só para causar convulsão social, só para causar mídia. Dessa maneira, o judiciário age como agente político, e não é do judiciário esse papel. E eu não posso deixar de comentar aqui o voto do senhor Cássio Nunes Marques, né? Ele não gosta que chame de Cássio, e eu faço questão de falar que o nome dele é Cássio com K, Cássio Nunes Marques, que mostrou bem o seu posicionamento. Está alinhado com Gilmar Mendes e companhia. Ele não argumentou. O voto dele não demorou 5 minutos, apenas acolheu a tese dos advogados de Lula. Ele notoriamente vem se alinhando ao eixo que ajuda ali os corruptos. Não se esperava essa postura de um indicado do presidente Jair Bolsonaro, que surfou sim na onda lavajatista na eleição, e agora indicou uma pessoa que tem uma postura como essa. O Constantino falou em maior erro do governo Bolsonaro. Eu não sei se é erro, viu, Constantino? Eu acho que é traição mesmo. A palavra é traição. Porque quem votou no Bolsonaro não queria ver o fim da Lava Jato. Pelo menos não isso lá na eleição. E o Cássio Nunes Marques, que foi a indicação direta do presidente, uma escolha pessoal dele, acabou ajudando nesse processo de fim da Lava Jato. Sobre essa declaração dos advogados do Lula, que não vão mais usar as mensagens, é uma estratégia da defesa, né? A estratégia de Lula, aliás, é simples e clara: transformar processos jurídicos em campanhas políticas. Os petistas adoram aquela coisa, né? Fomos absolvidos pelas urnas, como se urna absolvesse alguém. O que absolve é o Poder Judiciário depois de analisar provas, o que, inclusive, não é o caso do Lula. Pode ser que até oficialmente eles não usem, até porque são mensagens ilegais, né, que foram furtadas pelos hackers aí. E eles vão ter a dificuldade aí de anexar isso no processo. O que eles querem de verdade, eles pediram muito por isso, né, lutaram muito por essa divulgação, é justamente ajudar naquela narrativa que o Lula é uma vítima de perseguição, que ele é a alma mais honesta do Brasil, e essa baboseira toda que os petistas repetem e que qualquer um que saiba ler e interpretar o processo sabe que é uma mentira deslavada. E agora esse interesse da defesa do Lula, ele é duplo, né? Primeiro, criar clima lá no Supremo para ficar mais fácil de se fazer o serviço. O Gilmar Mendes, o Lewandowski e a companhia lá precisam ter elementos para conseguir ajudar o Lula. Então,
pode até ser que no papel, nos votos dos ministros, eles não usem essas mensagens. Vão achar ali outros argumentos jurídicos, quaisquer, que serão mais facilmente aceitos justamente por esse clima que a Lava Jato errou, que o procurador e o juiz estavam em conluio, e essa coisa que eles ficam repetindo a exaustão, que o Moro foi parcial e que as sentenças têm que ser anuladas. E veja que o Gilmar Mendes levanta suspeitas sobre o Sérgio Moro, que ele teria sido parcial, mas dá entrevista toda hora adiantando o voto dele, deixando claro que ele vai votar contra a Lava Jato, né? Chegou a chamar os procuradores aqui de Curitiba e o juiz de gangue, de criminosos. Em segundo lugar, a defesa do Lula joga para a imprensa essas falsas informações, né? Para que os jornalistas amigos aí do lulopetismo façam o trabalho. Ontem mesmo, um desses portais lulistas ostentava lá nas manchetes que repórteres teriam divulgado muito a Lava Jato sem a devida apuração jornalística, o que é uma baita de uma mentira. O trabalho da imprensa séria, pelo menos, foi a de dar divulgação às investigações em curso, né? Tudo com base em relatos de delegados, procuradores, documentos, testemunhas, as famosas coletivas. O que a imprensa fez foi dar divulgação ao que o Estado brasileiro estava fazendo naquele momento, através da Polícia Federal, né, do Ministério Público Federal e também do Judiciário. E sempre dando muito espaço para o Lula e a turma dele se defender. É só lembrar daquelas notas lá que nunca terminavam depois das reportagens. A verdade, o Conselho já falou bem, mas é bom reforçar, é que essas mensagens não têm qualquer indício de que algum inocente foi incriminado indevidamente, que aconteceu alguma fraude processual, ou que provas foram sonegadas, ou qualquer coisa que salve o Lula. Nada, nada, nada. As provas contra o Lula são fartas e sobradas. O Lula foi condenado não só pelo Moro e pelo Dallagnol, mas por todo o sistema judiciário. O trabalho de Curitiba foi confirmado pelo Tribunal de Porto Alegre, que é a segunda instância, depois foi reconfirmado pelo Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Então é todo um sistema que reúne ministro, desembargador, procurador, delegado, e é infactível, não é nem realidade que todo esse pessoal tenha se juntado só para perseguir a alma mais honesta no Brasil. Tem mais de 3 mil evidências nos processos contra Lula. Ele é investigado em 13 casos diferentes e participou, segundo o Ministério Público Federal, de pelo menos 80 milhões desviados. Então esse é o Lula que agora que querem salvar através das mensagens. Muito bem. Diogo Schelp, seu comentário, meu caro. Bom, Paulo, a decisão do STF, ela trata, como foi falado, do acesso da defesa de Lula a documentos que podem ou não ser usados em um processo, né? Então, isso ainda não foi decidido. Eu achei muito ponderados tanto o voto da Carmen Lúcia, que votou a favor da liberação das mensagens para a defesa do Lula, quanto do Edson Fachin, que votou contra. O argumento da Carmen Lúcia é que se a PF tem acesso aos dados, o juiz tem acesso aos dados e a promotoria tem acesso aos dados, por que a defesa não pode ter? E o argumento de Fachin foi de que seus colegas atenderam a um direito fundamental da defesa de Lula, de ter acesso aos dados, mas não ao direito fundamental de privacidade de Moro e dos procuradores na divulgação das mensagens, já que elas foram obtidas por meio de roubo, né, ilegalmente. O fato de a defesa ter decidido não usar as mensagens como prova no pedido de habeas corpus de Lula mostra que a validade ou não dessas mensagens como prova ainda é um assunto a ser decidido, né? Por enquanto, tudo que eles conseguiram foi o acesso, não o direito de usar no processo. E iniciar essa discussão agora poderia atrapalhar a estratégia da defesa. Mas eu concordo também que essa decisão vai além de uma estratégia jurídica, né? Além da possibilidade de usar as mensagens no futuro como uma estratégia para anular as condenações da Lava Jato. Acho que um dos grandes objetivos da equipe de Lula é sim fazer uso político dessas mensagens. Então, mais do que anular processos, há uma tentativa de mostrar que tudo não passou de uma perseguição política ao ex-presidente, que foi tudo uma grande armação. E também tem como objetivo desconstruir a imagem do ex-juiz Sérgio Moro. Quando o Moro saiu do governo no ano passado, petistas e bolsonaristas se uniram nos ataques contra ele. Basta ver as redes sociais naquela época. Lula até chegou a dar entrevista dizendo que o Bolsonaro tinha razão na disputa com o Moro, né? Que naquela questão específica ali da indicação para a PF, ele tinha razão. Se colocou do lado e os petistas aproveitaram e desceram o cacete no ex-juiz Sérgio Moro.
E os bolsonaristas fizeram o mesmo. Então, sem entrar no mérito se essa alegação é verdade ou não, o fato é que o PT preferia e continua preferindo Bolsonaro a Moro como adversário nas eleições presidenciais do ano que vem. E não há dúvida de que Moro saiu do governo menor do que entrou. E o escândalo da Vaza Jato ajudou muito nisso. As mensagens trocadas nos bastidores entre Moro e os procuradores talvez não seja suficiente para reverter a condenação de corruptos. Afinal, muitos foram condenados em segunda instância, no Tribunal de Porto Alegre, no STJ, ou por outros juízes que não o Moro, mas vão enfraquecer ainda mais as conquistas da operação, com certeza, em termos de luta contra a corrupção no Brasil. E eu achei muito boa, muito interessante, pelo menos, a análise que o ministro Fachin fez na entrevista à Folha. Ele disse que o que está prestes a acabar não é Lava Jato, mas o lavajatismo, né? Gostando-se ou não disso. E ele divide o lavajatismo, ali na visão do Fachin, em dois. O primeiro é o que faz a adoração política à Lava Jato e é incapaz de ver seus defeitos. E o segundo é o lavajatismo, que só vê defeitos na Lava Jato e não vê seus méritos, né? Em meio a tudo isso, eu acho importante analisar o papel do Bolsonaro no enfraquecimento da Lava Jato. Primeiro, pela indicação de Augusto Aras, fora da lista enviada pelo Ministério Público, para o cargo de Procurador-Geral da República. Aras, que tem atuado ostensivamente contra a continuidade da Lava Jato. Hoje mesmo, notícia de quarta-feira, ele enviou à Corregedoria do Conselho Nacional do MP um pedido de investigação contra os procuradores da Lava Jato em Curitiba, justamente amparado nas mensagens roubadas, que mostram a intenção dos procuradores de investigar ministros do STJ. Né? A segunda ação foi a mudança que Bolsonaro fez enfraquecendo o COAF, o órgão de controle de atividades financeiras. O COAF perdeu o poder de investigação quando teve a mudança, inclusive de subordinação. O terceiro foi esse voto do Cássio Nunes Marques a favor de Lula. Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, apesar de todos os alertas que haviam sido feitos sobre a orientação jurídica dele. Quarto, o fato de que a PEC de segunda instância, que quase ninguém mais fala, está parada no Congresso. E essa proposta de emenda constitucional permitiria que condenados em segunda instância, como é o caso de Lula e outros criminosos, pudessem ficar presos até esgotarem os recursos em instâncias judiciais superiores. Né? E aí vem a pergunta, por que Bolsonaro não colocou a PEC de segunda instância, que é uma pauta legítima de anticorrupção, entre as prioridades que enviou ao Congresso depois da eleição dos presidentes do Senado e da Câmara? Tudo isso tem a ver, obviamente, com a aliança com o Centrão, que é anti-lavajatista por princípio. Mas não é só isso, vem de antes, vem do fato de que quem está no poder não gosta de instituições que investigam seus poderosos. Então, quando as condenações da Lava Jato começarem a ser revertidas, se é que isso vai acontecer, é bom lembrar quem ajudou a enfraquecer a Lava Jato, não apenas dos abusos ou excessos cometidos por seus protagonistas. Muito bem, e olha, nós estamos com uma enquete aberta no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br, justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar as mensagens da Vaza Jato ao presidente Lula. Então, se você nos acompanha pela Panflix, pelo YouTube, pelo rádio, enfim, pelas nossas plataformas, não deixa de entrar no site da Jovem Pan e participar da nossa enquete. Olha só... de Lava Jato, gente, o Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e mais 13 pessoas por crimes que variam de formação de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação, crimes praticados em licitações e contratos na área de serviços compartilhados, de responsabilidade da Diretoria de Serviços da Petrobras. O esquema ilícito envolveu pagamentos sistemáticos de propinas por representantes das empresas Hope Recursos Humanos S.A. e Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial LTDA, em troca de favorecimentos em grandes contratos com a estatal brasileira. Essa é a única e a primeira denúncia oferecida no âmbito da Lava Jato paranaense depois da integração com o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF. Ao todo, o caso Lava Jato já soma 131 denúncias e mais de 530 denunciados. Dá tempo de vocês fazerem comentários um pouco mais curtos sobre esse complemento que eu acabei de dizer. Vai lá, Constantino. Bom, em primeiro lugar, isso aí mostra que a notícia da morte, do fim da Lava Jato foi um pouco precipitado. Segundo, nos faz lembrar do que a gente se livrou, né, do Brasil. Era dessa máfia, dessa quadrilha esquerdista que tomou de assalto o Estado inteiro, destruiu as estatais, com mensalão, petrolão, tentou comprar o Congresso inteiro, a mídia, né?
E hoje nós temos o quê? Uma figura como Roberto Castelo Branco, no comando da Petrobras, um presidente que diz que não quer interferir sequer nos preços da empresa, nenhuma notícia, nenhum indício de escândalo de corrupção, né, nessas estatais. Ou seja, houve uma evolução muito grande, né? É preciso lembrar disso e é preciso sempre lembrar do que o país se livrou. Outra coisa que chama atenção, né, é que, de novo, uma figura como o Dirceu ou como o próprio Lula estarem soltos, isso é a maior ducha de água fria que existe na sensação de combate à corrupção no país. Muito mais do que qualquer mudança dentro da operação, até porque é óbvio que podem ter ocorrido excessos e a turma do Moro podia concentrar muito poder. Eu quero lembrar que o COAF, embaixo do ministro Paulo Guedes, não deixar de ser confiável, né? Ou então a gente está dizendo que o Paulo Guedes não é sério e a equipe do COAF não é séria, né? Agora, o Moro com o Valeixo e sua turma tinha ali também uma patota, uma turma muito unida e que, repito, o silêncio do Moro em relação ao STF é uma coisa ensurdecedora, na minha opinião. Vai lá, Mark. Olha, na verdade é uma dupla boa notícia, né? Primeiro porque o Dirceu é um homem perigoso, talvez o mais perigoso. Os processos mostram que ele era o grande cabeça do esquema, como foi lá no Mensalão, também era no Petrolão, e o Zé Dirceu respira a política o tempo todo. Só uma curiosidade para o pessoal saber, quando o Zé Dirceu foi solto aqui em Curitiba, graças àquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não foi ver a família, não foi ver a esposa, não foi ver a filha. Ele foi direto para uma reunião política em um apartamento aqui de luxo de um petista famoso de Curitiba, já para definir os próximos passos de como seria o enfrentamento contra a Lava Jato. Então esse é o Zé Dirceu, um sujeito muito perigoso que precisa ser investigado a todo momento. E eu não concordo com o Constantino quando ele quer vender essa ideia que a Lava Jato não acabou, que tudo continua. Na verdade, o que acontece agora é que os procuradores, de forma muito reduzida, eram 15, agora apenas 4, ficam ali tocando o que sobrou dos processos e tem prazo para fazer isso, que é até setembro do ano que vem. Então, a Lava Jato, do formato que era, Constantino, acabou sim. O que sobrou lá foi umas migalhas só para inglês ver, mas que bom que, mesmo assim, os procuradores estão sendo guerreiros e estão tocando o que podem. Diogo Schelp, vai lá. Bem rápido, Paulo. Isso é um rescaldo, né? Essa denúncia é um rescaldo de investigações, inquéritos que já vinham ocorrendo dentro da força-tarefa da Lava Jato. Então, a grande dúvida, ainda não é possível comemorar como se a Lava Jato estivesse continuando intensamente. Isso tem que ser verificar o que vai acontecer daqui para frente, se novos casos vão ser investigados ou aprofundados a partir do momento em que a Lava Jato não é mais uma força-tarefa e está integrada a outro grupo de combate à corrupção.